Estamos aqui no último domingo de 2019 e você pode pensar, poxa vida, eu gostaria de ter tomado algumas decisões diferentes durante esse ano e, sabe, não vejo a hora de chegar logo 2020. Para que chegue logo o meu novo amanhã. Eu quero viver logo o novo. Por quê? Pode ser que o seu ano tenha sido maravilhoso e você não vê a hora de chegar 2020. Você fala, nossa, 2019 foi excelente, eu não vejo a hora de chegar 2020 porque vai ser melhor ainda. Ou pode ser que 2019, poxa, não tenha sido tão legal e você não vê a hora de apagar 2019. E você quer viver logo um novo 2020 para ver se, nossa, tomara que 2020 seja melhor do que esse ano. Ou por N motivos que eu não posso nem imaginar, que você possa ter enfrentado, você simplesmente quer viver um novo amanhã, mas não quer mais viver esse ano. Só que o intuito dessa mensagem é mostrar para você que um novo amanhã, ele começa hoje. Hoje você já tem a esperança de viver um novo amanhã. Por quê? Porque hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E pela graça dEle, pela misericórdia dEle, eu posso hoje chegar aqui, nesse púlpito, para pregar para vocês. E não ser consumido. Porque se fosse pelos meus méritos, se fosse pela minha justiça própria, eu não poderia subir até aqui. Mas por causa das misericórdias deles que se renovaram no dia de hoje, eu posso estar aqui para pregar a vocês, pregar a palavra de Deus a vocês e pedir a Ele que pela graça, apesar de mim, vocês saiam daqui hoje com uma nova esperança. A esperança de que 2020 será um ano bom, mas não porque só vai acontecer coisa boa, não porque só vai ter prosperidade, mas porque a cada novo dia as misericórdias do Senhor vão se renovar. E a cada novo dia você não vai ser consumido por quem você é, mas você vai ser agraciado pelo amor leal de Deus. Amém? O texto de Lamentações fala isso. Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque nós já vivemos um novo amanhã. Vivemos um novo dia, porque as tuas misericórdias se renovaram no dia de hoje. E nós temos a esperança de ter ao Senhor, como Senhor das nossas vidas, aquele que nos guiará e aquele que vai nos proteger de nós mesmos e nos proteger do que pode nos sobrevir nesse mundo. E eu peço, ó Pai, que apesar de mim, eu possa explorar a Tua Palavra, expor a Tua Palavra, e que nesses minutos possamos sair daqui desafiados pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. E o que eu gostaria de expor para cada um de nós, essa manhã, a minha tese, é que todos os homens carecem da misericórdia e do amor leal de Deus. Todos os dias. Todos os homens são carentes da misericórdia de Deus e do amor leal dele todos os dias. Você pode ter um ano de 2019 em que você foi muito obediente, em que você cumpriu todas as suas responsabilidades, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja onde for. Você pode ter sido, sabe, a pessoa do ano. Ainda assim,
você careceu da misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras, nossas maiores realizações, o que elas são para Deus? Elas são como trapos de imundícia. Não tem nada que você possa fazer de bom que surpreenda a Deus. Nada do que a gente realize vai chegar no patamar de falar, nossa, ele mereceu realmente um ano bom. Eu vou dar para ele um ano excelente, porque ele realmente fez por merecer. A gente não merece. Todos os homens carecem da misericórdia e do amor leal de Deus, todos os dias. E eu gostaria de explorar com vocês 3 tempos em que podemos enxergar a misericórdia de Deus atuando de maneira em que podemos ter esperança de um novo amanhã. E o primeiro tempo é o passado. Hoje nós temos o privilégio de termos as Escrituras por completo nas nossas mãos, e nós vemos a história por completo, os 66 livros inspirados por Deus à nossa disposição, e nós vemos desde a criação do mundo, e lá no início Deus guiando o seu povo, e nós vimos Abraão, pai de muitas nações, nós vimos Abraão, e aquele relato em detalhes, ele, Sara, na luta por ter um filho, como assim? Sendo chacota, pai de muitas nações, não tinha nem filho, sua mulher é estéril, como isso? E nós vemos um milagre acontecer, e de repente ele tem um filho, mas o Senhor pede aquele filho, e nós vemos na riqueza dos detalhes, Abraão indo entregar o seu filho em sacrifício, e nós vemos aquele milagre acontecendo, e Deus provendo o cordeiro para que ele não sacrificasse o filho, mas nós vemos aquela história, e Abraão, ele seria obediente até o fim. Nossa, e você vê, Senhor, que história. E nós vemos depois, também, nós vemos a história da arca de Noé, depois não, nós vemos a história da arca de Noé, nós vemos a riqueza de detalhes na arca, e a arca tinha que ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de espessura. Nós temos uma riqueza de detalhes nas Escrituras. Nós sabemos de tudo quanto estava acontecendo com o povo. Nós temos informações para que possamos ver a grandeza desse Deus. E lá no passado nós vemos como o povo muitas vezes ele também vendo os milagres de Deus, vendo quanto Deus era soberano e podia fazer coisas maravilhosas, nós vemos o povo também, diversas vezes, se rebelando contra Deus, desobedecendo a Deus. E nós vemos várias vezes o Senhor sendo misericordioso com esse povo. E Jeremias, Lamentações, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam. Jerusalém era um símbolo do relacionamento especial entre Deus e o seu povo. Deus havia feito uma promessa àquele povo e a Davi, que ele os honraria, e ele faria daquele povo uma grande nação. E Davi venceu grandes batalhas, e fez daquela uma grande cidade, e realmente uma grande nação. E antes, no passado, o que era uma nação conhecida por seus feitos, pela sua grandiosidade, hoje, Jeremias, o profeta, ele escreve um livro de lamento, tamanha desolação que se enxerga naquela cidade. Porque antes a cidade que tinha o favor de Deus, que tinha as bênçãos de Deus, Deus ao seu lado, fazendo com que ganhassem as batalhas, as guerras, hoje a desfavoreceu por causa da sua desobediência
e por causa da sua rebeldia. E hoje o povo está desfavorecido, abandonado, desolado. Por quê? Pelo juízo do próprio Deus. Por quê? Porque desobedeceu. Jeremias 16, versículo 12 diz o seguinte: mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Aquele povo estava sendo rebelde, estava desobedecendo a Deus, idolatrando outros deuses que não esse Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez maravilhas com o povo. E outras vezes esse povo já o esqueceu. Lá atrás, Moisés, quando tinha ido conversar com o próprio Deus, receber instruções do próprio Deus, estava demorando no monte. E aí o povo falou assim: nossa, Moisés está demorando lá no monte. Moisés está demorando muito lá em cima, acho que ele deve ter morrido. E a gente vai perder essa comunicação com Deus. Moisés está demorando muito lá. Que tal a gente fazer um bezerro de ouro? Acho que é uma boa ideia. A gente faz um bezerro de ouro e esse vai ser o nosso Deus agora. E aí você pensa, você que tem a Bíblia hoje por completo, você, não! Como que você vai fazer isso? Você não vê quem é o seu Deus? Olha o que Ele já fez por vocês. Olha o que Ele já livrou vocês. Como é que você se esquece desse Deus? Só que não tem como você olhar para isso honestamente e não olhar para si mesmo e pensar: quantas vezes eu não duvidei de Deus? Quantas vezes eu não fiz os meus bezerros de ouro? Ele só não tem esse nome de bezerro. Eu só não fiz de ouro. Pior, eu fiz deuses piores do que o de Israel. Eu coloquei o meu Deus sobre uma pessoa. Eu coloquei o meu Deus sobre uma função de trabalho. Eu coloquei o meu Deus sobre o meu emprego. Eu coloquei o meu Deus sobre uma pessoa da família. Eu coloquei o meu Deus sobre um objeto qualquer. E eu fiz disso o modo em que a minha vida toda girou em torno disso. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes? Olhando para o passado, eu olho para a minha vida e eu penso: Deus, obrigado pela tua misericórdia, porque eu não fui consumido por causa dela, porque eu merecia o teu castigo. Mas obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por tantos presentes que eu não merecia receber e o Senhor me deu. Quantas vezes o meu coração se rebelou contra o Senhor e eu fui muito pior do que os meus antepassados. Quantas vezes o meu coração decidiu te desobedecer, pensando, sendo racional: sim, eu vou desobedecer. Sim, eu já pensei nas consequências, eu vou fazer isso. Depois eu me acerto com Deus. Quantas vezes nós já fizemos isso? Aqui na igreja, lidando, seja com adolescentes, seja com jovens ou adultos, já tive a oportunidade de conversar com pessoas: você está desobedecendo. Sim, mas eu sei disso, eu vou cumprir com as consequências. Por quê?
que esse é o coração humano, carnal, cego pelo pecado. E se não for a misericórdia do Senhor, não nos consumindo, nós não temos esperança. Se não for a misericórdia do Senhor nos alcançando a cada nova manhã, nós não temos esperança. Se a misericórdia do Senhor não começasse lá no início de 2019, você não chegava no dia 2 de janeiro de 2019. Quem dirá no final do dia 1? Nós somos alcançados diariamente pela misericórdia do Senhor. Ao olhar para o passado, você consegue lembrar das misericórdias do Senhor se renovando? Nas manhãs em que tudo o que você merecia era castigo? Eu consigo me lembrar de hoje. Consigo me lembrar de ontem. Deus, obrigado. Obrigado. Porque muitas vezes nós nos lembramos de algumas coisas. E é por isso que a nossa salvação, ela é garantida por Deus e ela não se perde. Nós não cremos que a nossa salvação se perde, uma vez que nós ganhamos a nossa salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, e não pelas obras. Porque quando você nem percebeu, você já pecou. Você já não é merecedor, muitas vezes você nem lembra. Quando eu pequei, não sei, mas você pecou. E nem lembra. Nossa salvação é garantida pelo mérito de Cristo. E é o mérito dele, não é o seu demérito que vai arrancar. É a graça dele. Hoje, não com sentimento de culpa, mas é preciso olhar para o passado e relembrar cada um dos dias em que a misericórdia do Senhor não nos consumiu pela nossa desobediência. E lembrar da sua misericórdia, que se renovou a cada manhã. Um outro tempo, o tempo presente, podemos enxergar a misericórdia do Senhor no presente. Naquela situação, Jeremias escrevendo no seu livro, capítulo 44, versículos 2 e 3, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados já conheceram. Se você prestar atenção, no capítulo 2, 17 de Lamentações, o Senhor já havia predito o que faria se o povo desobedecesse. Onde antes havia vitórias naquele povo, agora só havia derrota. Onde antes havia prosperidade, agora só havia desolação. E o destino da cidade se encontrava em ruínas. E ela se tornou um símbolo da insensatez e do orgulho humano. E Jeremias continua e ele começa o seu livro de lamento. No versículo 1 do capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Jeremias, o profeta, conhecido até mesmo como profeta chorão, como descreve a situação do povo, como fazia as suas petições. Ele descreve a situação do povo no exílio como uma situação terrível, um caos terrível. A situação presente era de uma crise econômica, uma crise moral, crise familiar,
uma crise de corrupção. Vocês conseguem perceber alguma semelhança com os nossos dias? Nós vivemos hoje, no presente, também numa crise. O povo lá brigava para conseguir alimento, porque tinha se perdido, era derrota atrás de derrota. E hoje nós vivemos em dias maus. São muitas confusões, o nosso país vive numa crise, tentando se levantar economicamente. Mas se você percebe, há um ar de discussão o tempo inteiro. Como o Paulinho falou na semana passada, como é que vai ser o Natal, né, gente? Que a família já brigou o ano inteiro por causa de política? Vão conseguir se ver? Vão conseguir se comunicar? Por quê? Porque está uma confusão. Nossa igreja, algumas pessoas ainda sem emprego, vivendo nessa dificuldade nos dias presentes. Não só na área financeira, mas como o Davizinho também falou aqui, no momento do louvor, quantas pessoas sofrendo na área da saúde, quantas pessoas se foram, quantas pessoas precisando do cuidado de entes queridos, cuidar de familiares, se virando porque também entra num problema financeiro e ter que cuidar de um familiar e ter que conciliar isso. Nós também vivemos dias de crise, como aquele povo. E onde nós vamos encontrar esperança, se não em Deus? Esses momentos, nós sabemos. Tem aquela frase muito bem conhecida. As pessoas chegam a Deus de duas maneiras, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Muitas pessoas se achegam a Deus pela dor. Momentos de crise são momentos que Deus usa. E você pode ser usado nesse momento também para exercer a própria misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Porque nós precisamos aprender com o próprio Deus. Lucas capítulo 6 fala que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele fala para que nós nos amemos uns aos outros, mas Ele fala, amem os seus inimigos. Porque o Senhor também é misericordioso com eles. Então, seja misericordioso também com os seus inimigos. Nós vivemos aí, pouco tempo atrás, um ataque aí, de um grupo de humor, o cristianismo, não é verdade? Fazendo chacota de Jesus. Mas é próprio deles. E eles vão prestar contas disso. Você orou por eles? Eles carecem de misericórdia. Precisam ser alcançados. E precisamos orar por misericórdia a cada um desses que não conhecem a Deus. Porque eles são dignos de misericórdia. Vocês veem no texto que o Senhor, Ele cumpre o que Ele diz. Aqueles que são rebeldes recebem a consequência da sua rebeldia. Aqueles que são desobedientes, um dia recebem a consequência da sua desobediência. É que o nosso Deus, Ele é longânimo. E as misericórdias dele se renovam a cada dia. E Ele vai sendo misericordioso conosco. Mas um dia, todos nós prestaremos contas de tudo que fizermos.
Não são só os políticos do Brasil que prestarão contas a Deus. Você prestará contas a Deus. Um dia, no tribunal de Jesus, todos nós estaremos lá, prestando contas de todos os nossos atos. Tudo aquilo que você fez e vai fazer. Um dia você vai estar lá diante de Deus. Eu vou estar lá diante de Deus, prestando contas. Doenças, aflições, crise financeira, tudo isso nos assola no presente. Tudo isso estava acontecendo com aquele povo. E o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer diante disso? O que Jeremias escreveu diante disso? Lamentações 3, 20 e 21. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Naquele tempo, o que pode dar esperança? A palavra usada nesse termo aqui, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, é a palavra usada também. Tem nosso professor, já pregou aqui várias vezes, já deu aula no CTL, Carlos Oswaldo usava a palavra Hesed como um amor leal de Deus. E ele se estende em diversos textos do Antigo Testamento. O amor leal de Deus, ele permanece em vários momentos em que o povo era infiel. Então, nesse momento de caos presente, um caos total, qual é a esperança que nós temos? A única esperança que nós temos é no amor leal de Deus, que alcança a todos os homens. O amor leal de Deus que, apesar da nossa infidelidade, vai nos alcançar. E aí vem o texto, no versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Precisamos lembrar, em meio ao caos, que as misericórdias do Senhor se renovarão no amanhã. Elas se renovaram no dia de hoje. O amor leal de Deus, é Ele quem nos garantiu um novo amanhã já no dia de hoje. E o terceiro tempo é o tempo do futuro. Quem são aqueles que desfrutarão de uma esperança verdadeira? Continua o texto, versículo 24 e 25. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Quem pode ter esperança? Aqueles cuja esperança está nele. Em nenhum outro lugar você pode encontrar esperança. A sua esperança não está no Bolsonaro. Sua esperança não está em outro político, em outro Messias que possa aparecer, em outro político que seja, em outro partido. Não é daí que vem a sua esperança. Não virá de homem nenhum, porque homem nenhum pode te garantir esperança. A sua esperança não está em mudar para o Canadá, nem para os Estados Unidos, nem para a Alemanha, nem para qualquer outro país que seja, porque o mundo jaz no maligno. Qualquer lugar que você vá,
ele está corrompido pelo pecado. A sua esperança é Deus. E só pode ser Deus. Embora você possa viver aqui em lugares melhores, se você depositar a sua esperança em um outro bezerro de ouro, você vai se frustrar. A sua esperança, você só vai desfrutar de um futuro pleno, desfrutar dessa graça, dessa misericórdia plena de Deus, se você pedir a Ele, buscar a Ele em todo tempo. É nele que está a sua esperança. O seu futuro depende dele. Lamentações 3, no versículo 40, diz o seguinte: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O povo de Israel, então, vendo aquela situação, vendo o que passaram, vendo de onde saíram, de um ambiente de prosperidade, onde tudo ia bem, depois eles veem a desolação em que se meteram. Vamos, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. A necessidade daquele povo, em todo tempo, são arrependimento e a confissão humilde pelo seu desvio. Aquele povo precisava se arrepender do seu mau caminho e do seu desvio. E aquilo que Israel precisava é o que diariamente nós precisamos. Diariamente nós precisamos examinar o nosso coração e ver, Senhor, há algum caminho mau? Onde eu estou? Eu preciso me arrepender de alguma coisa? Senhor, me perdoe pelo meu pecado, me perdoe pelo meu erro. Eu não quero continuar caminhando distante de Ti. Eu não quero falar assim, estou sendo rebelde e quero assumir as consequências. Não, isso é orgulho. E o orgulho precede a ruína. E os orgulhosos não verão a Deus. Então, para ter a esperança no futuro, aquele povo examinou, submeteu à prova os seus caminhos e se voltou ao Senhor. Deuteronômio 4:29 diz o seguinte: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e toda a sua alma. Nós vamos encontrar o Senhor se nós o buscarmos de todo o coração. E nós teremos a esperança de encontrá-lo. A esperança de encontrá-lo no nosso novo amanhã. E o profeta termina o seu lamento pedindo, então, a restauração divina, reconhecendo a soberania eterna de Javé. Lamentações 5:21 diz o seguinte: restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, os que com lagras semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse texto é bastante conhecido. Quando o Senhor restaurou aquele povo, e eles saíram do exílio, eles ficaram como quem sonha. Porque quem viu o que aconteceu naquele cenário, e depois viu aquela restauração, só pôde chegar a uma conclusão: isso só pode ter sido obra de Deus, o soberano. Somente Ele poderia ter feito aquilo. E as nações começavam a falar sobre aquilo que Deus fez. A misericórdia do Senhor foi grande e alcançou mais uma vez o seu povo. O amor leal de Deus mais uma vez alcança o seu povo. A misericórdia de Deus mais uma vez se renovou. Glória a Deus por isso. E agora, um spoiler, um pouco do aviso que o Davi vai dar depois da música que ele vai cantar. Semana que vem tem ceia. E na ceia, 1 Coríntios, a gente sempre lembra, quando nós vamos ver o vinho, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não mais presos àqueles rituais antigos que o Natanael pregou aqui no início do mês. O Senhor Jesus veio até nós. O Senhor Jesus veio até nós. E Ele cumpriu as exigências de Deus. Ele levou sobre si a ira desse Deus justo, para que você e eu pudéssemos ter esperança eterna. Você pode ter esperança eterna. Hoje nós não estamos mais presos àquela aliança. O povo pediu: restaura essa aliança. Hoje nós temos a garantia de um novo tempo. O futuro já chegou para nós em Cristo. Nós estamos na nova aliança. E a nossa esperança agora, o nosso futuro, será grandioso. Quando nós não estaremos mais presos a esse corpo. Eu não vejo a hora de ter meu corpo glorificado. Vai ser uma bênção. Não vejo a hora de sair dessa terra, onde nós encontramos essas notícias ruins a cada dia. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos anunciar o Evangelho e falar: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e nós não somos consumidos pela sua misericórdia. Se renda a esse Jesus. Conheça esse Jesus que quer te dar uma nova esperança. Concluindo a minha mensagem, embora alguns pregadores da atualidade, com milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores em YouTube, em outras redes sociais, insistam em dizer que você é o ponto fraco de Deus, que você é o centro de Jesus,
que nós somos justos, equiparados a Deus. Eu preciso falar para você o que a Bíblia fala para você. A Bíblia constantemente mostra que nós não somos dignos do amor leal de Deus. A Bíblia constantemente nos mostra que nós não somos dignos da sua misericórdia. A Bíblia nos fala constantemente que o Senhor não precisa de nós. A Bíblia nos fala constantemente que Ele não tem um ponto fraco. E embora nós não sejamos nada disso do que tem falado, a Bíblia fala que Ele nos ama. O que mais você quer? O Criador do universo, independente, Ele se basta. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele te ama. O que mais você quer, ser humano? Ele não te consome. Ele não te fulmina quando você erra feio, quando você se afasta dele, quando você é rebelde com ele, quando você blasfema muitas vezes. Você recebe o perdão e misericórdia. O que mais você quer, homem? Ele te ama. Ele se sacrificou através de Cristo na cruz pelo seu pecado. E dia após dia a misericórdia dele se renova sobre a sua vida. O que mais você quer, homem? O que mais você quer para acordar no dia seguinte sem ter um motivo de gratidão? Hoje é um novo amanhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram no dia de hoje. E você pode louvá-lo por isso. Você pode agradecê-lo pelo amor leal dele. Ele te ama. E isso basta. John Piper diz o seguinte: seja qual for o momento ou a forma da misericórdia de Deus, nunca estaremos acima do status de beneficiários dela. Sempre seremos completamente dependentes devido ao nosso demérito. Deus jamais nos deverá coisa alguma por nós mesmos. A menor fé e a mais completa obediência recebem uma única coisa: misericórdia. O ano está chegando ao fim. Se você chegou até o fim desse ano, queria dizer para você que as misericórdias do Senhor se renovaram a cada novo dia sobre a sua vida. E elas vão continuar se renovando a cada novo dia. E você pode louvá-lo por isso. E você pode ter a esperança de que aqueles que o buscam receberão dele misericórdia. E que 2020 será um ano abençoado para aqueles que o buscarem, porque aqueles que o buscam o encontram. Amém? Que vocês sejam gratos, que eu possa ser grato a Deus a cada novo dia. Porque hoje é mais um dia em que eu não fui consumido por quem eu sou. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo e você também é uma nova criatura em Cristo. E que você saia daqui desfrutando da graça de pertencer a Ele.
Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sermos alvos da Tua misericórdia. Continua falando aos nossos corações, nesse momento de oração, que possamos ser gratos, imensamente gratos, pelo Teu amor leal e pela Tua misericórdia. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.